Olá pessoal, muito boa tarde. Aqui quem está falando é Danilo Freitas. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o informativo 1113 do STF, que saiu no dia 27 de outubro de 2023. Eu não vou falar sobre todos os julgados, tem um julgado ali que fala sobre piso salarial de servidor. Eu achei específico demais, tá? Então eu não vou comentar sobre isso, porque o nosso foco, como todos já sabem, quem acompanha aqui, sabe que o nosso foco é concurso público. Eu acho que esse tema vai ser de baixa incidência nos concursos, então eu acho que não vale muito a pena perder tempo com ele, tá? Então não vou nem comentar, vou passar reto. Mas quem está acompanhando os informativos que eu tenho feito em áudio aqui, sabe que eu gosto de seguir a ordem do informativo, conforme a publicação do STF ou do STJ, né? E eu vou comentando um de cada vez, um por um, seguindo aquela ordem, né? Sem a classificação da matéria do direito, né? Direito penal, né? Eles classificam pelos órgãos, né? Pela turma, pela seção, começando pela repercussão geral, tal, né? E aqui, pelo plenário, no caso do STF, né? E eu faço isso para que as pessoas consigam acompanhar esse áudio com o arquivo do informativo na mão, né? Então fica mais fácil de acompanhar e você não fica se perdendo. Ah, vamos na parte de penal, onde é que está esse julgado? Não, vai seguindo a ordem que a gente vai falar. Então, por que eu tô avisando isso, né? Porque vai chegar uma hora, quem estiver acompanhando dessa forma, vai chegar uma hora que vai ter um julgado ali que eu não comentei, que é justamente o julgado do piso salarial de servidor, tá? Feitas essas advertências iniciais, vamos começar com os julgados desta semana. E o primeiro é o seguinte: no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto, se o poder público não estiver em dia com os precatórios. Então é o seguinte: nas desapropriações, é bastante comum o poder público já fazer o depósito inicial, tá? Conforme a desapropriação, ela tem uma fase interna ou uma fase administrativa e uma fase externa ou a fase judicial, né? Nessa fase interna são feitas perícias, avaliações, né? O próprio poder público começa, depois do decreto expropriatório, ele começa a fazer uns levantamentos. Quanto será que vale aquela casa? Eu tenho interesse ali em passar um viaduto, eu vou ter que derrubar a casa. Quanto é que custa a casa no mercado, metro quadrado? A casa está em ruína já, não, a casa tem uma... Teve aqui um gasto, tem umas benfeitorias aqui que eu vou precisar indenizar e tal. Então, os peritos do poder público, tá? Vamos dar no exemplo aqui um município, tá? Um município quer construir uma ponte. Então, os peritos do município chegaram à conclusão de que aquele imóvel vale R$ 1 milhão, por exemplo. E eles vão ter que indenizar o proprietário em R$ 1 milhão. Então eles tentam fazer a fase amigável da desapropriação, chamam o proprietário e falam: olha, nossos peritos avaliaram em R$ 1 milhão, a gente vai te pagar. E a pessoa não concorda. Fala: não, a minha casa vale R$ 1,5 milhão, tá? E aí aquilo é remetido para procuradoria e a procuradoria entra com ação de desapropriação. Quando é feita a ação de desapropriação, para que se iniciem logo os trabalhos e a administração entre na posse, já é feito um depósito, tá, do valor que a administração acha correto, no caso, 1 milhão. E esse depósito, ele já pode ser desbloqueado em 80% por parte do proprietário, e ele já pode procurar outro imóvel para morar, uma coisa do tipo, né? E fica aqueles 20% retidos
ou seja, os R$ 200.000 retidos na conta judicial. Bom, depois da perícia judicial agora, né? Não os peritos da prefeitura, mas o perito do juiz, constatou que, na verdade, a casa vale 1.400.000. Então não era nem 1 milhão como o município dizia, a prefeitura, e nem 1.500.000 como o proprietário dizia. Mas o juiz fixou em 1.400.000. E aí a pergunta, a administração municipal já depositou 1 milhão. Como é que ficam os 400.000 que ainda faltam? Tá? Então é isso o teor do julgamento. Tá? Esses 400.000, eles podem ser entregues no formato de precatório, ou eles têm que efetivamente ser pagos em dinheiro. Tá? Então o STJ, ou melhor, o STF decidiu o seguinte, olha, no caso de necessidade de complementação, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto, se o poder público não estiver em dia com os precatórios. Então a gente tem duas opções, né? O poder público pode fazer por precatório se ele estiver em dia. Se ele não estiver em dia, como a maioria dos órgãos públicos que a gente tem conhecimento, ele tem que ser feito em dinheiro através de depósito judicial. Então vamos dar uma olhada, né, na legislação que dá suporte a isso. O Decreto-Lei 3365 de 41, que é a Lei Geral de Desapropriações, no artigo 15, se o expropriante alegar urgência e depositar a quantia arbitrada, de conformidade com o artigo 685 do Código de Processo Civil, aqui no caso ainda de 73, o juiz mandará emiti-lo provisoriamente na posse dos bens. É justamente aquela parte que eu falei a respeito do depósito, né? Já na petição inicial ele já faz o depósito. E o artigo 32, o pagamento do preço será prévio e em dinheiro. Tá? E na Constituição, no artigo 5º, no inciso 24, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então, a indenização ela tem que ser prévia e ela tem que ser justa, né? A justiça da indenização a gente já definiu com a perícia judicial. E a anterioridade da indenização, quer dizer, a indenização prévia, e em dinheiro, né? Isso o STF deu uma mitigada ali apenas na hipótese do precatório estar em dia. Tá? Por quê? Porque se o precatório está em dia, então ele vai entrar na ordem de pagamento, ele vai ser pago conforme o cronograma. Então não tem tanto problema assim, né? Então, na pior das hipóteses, ele vai demorar, que agora os precatórios são em março, né? Na pior das hipóteses, ele vai demorar de 9 meses a 1 ano, um pouquinho mais talvez, né? O STF considerou isso razoável. Tá? Embora, se você estiver fazendo um concurso que não seja para a procuradoria, né? A magistratura, por exemplo, você pode argumentar que isso fere o artigo 5º, né? Isso é uma decisão do STF que mitiga demais o artigo 5º, né? E aí a gente tem todos aqueles princípios constitucionais que o artigo 5º merece observância, né? O princípio da irradiação dos efeitos, da máxima efetividade, tudo isso o STF deu uma mitigada legal aqui em nome do poder público. Porém, na prática, né? Aí que eu digo, são raríssimos os órgãos públicos que estão com o precatório em dia, né? Então, a maioria deles vai ser pago por depósito judicial mesmo. Tá? Bom, vamos para o próximo. É constitucional lei estadual que garante a precedência da remoção sobre a promoção por antiguidade na carreira da magistratura local. Então é o seguinte, tinha uma lei municipal, ou melhor, tinha uma lei estadual de Minas Gerais, que determinava ali que havia algum tipo de precedência no caso da remoção em face da promoção.
Então vamos imaginar o seguinte, o STF já decidiu que isso é constitucional. Então vamos imaginar a situação. Teve um concurso para magistratura, vamos imaginar em 2010. Tá? E aí entraram 40 juízes naquele estado. Depois teve outro concurso em 2015. E ali entraram outros 30 juízes. Tá bom. Os juízes de 2010 estão trabalhando normalmente e eles já estão mais ou menos na segunda entrância. Tá? Você começa na terceira, passa para a segunda, primeira, alguns estados têm especial, e aí finalmente o acesso ao Tribunal de Justiça. Então vamos imaginar que eles passaram 5 anos na terceira entrância e já estão na segunda. Só que dentro da segunda existem algumas vagas. Existem algumas vagas disponíveis. E aí o pessoal do concurso de 2015 já está de olho nessas vagas que tem na segunda entrância. Tá? Por quê? Porque logo eles vão ser promovidos e aí eles vão ter direito a escolher comarcas da segunda entrância. Só que ali na segunda entrância tem uma comarca muito boa que todo mundo quer, porque ela é próxima da capital, porque ela tem uma estrutura urbana melhor, porque ela tem uma escola legal para colocar as crianças, porque ela tem uma vara que está organizada, enfim, não importa, né? Mas o que acontece? Tem uma certa disputa com relação àquela comarca que está vaga. Tá? Aí a pergunta: quem é que vai ter o direito pela precedência daquela vaga? Quem está sendo promovido, ou seja, quem estava na terceira e está sendo promovido para a segunda, ou seja, em outras palavras, o pessoal de 2015, ou quem já está na segunda e que gostaria de ser removido, ou seja, no mesmo nível, de segunda para segunda, tá? Para aquela outra comarca. Então o STF vem e diz, olha, quem tem a precedência primeiro é a remoção. Quem tem a precedência são os juízes de 2010. Tá? Porque eles já estão na segunda entrância. Então, quem vai ser promovido, as comarcas que estão vagas, elas têm que ser oferecidas primeiro para quem já está na segunda entrância. E quem ainda não foi promovido, vai ser promovido, vai pegar aquelas que sobrarem depois da remoção. Tá? Esse critério é constitucional. Porque ele vai lá no informativo, inclusive, foi uma alteração da emenda 45 e tal, ou seja, isso é constitucional, tá? E é justo também, né? Próximo. É inconstitucional por violar a garantia de tratamento igualitário a todos os cidadãos brasileiros, que veda a criação de distinções ou preferências entre si, lei estadual que assegura de forma infundada e ou desproporcional percentual das vagas oferecidas para a universidade pública local a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em instituições públicas ou privadas da mesma unidade federativa. Então é o seguinte, uma lei estadual do Amazonas, ela definiu o seguinte, as vagas no vestibular, na faculdade, elas ficam reservadas em 80%, ou seja, é um número desproporcional, é isso que o STF está falando, ficam reservados em 80% para quem fez o ensino médio no estado do Amazonas. Tá? Ou seja, é uma discriminação quanto à origem. Tá? Se você fez um ensino médio em outro estado, você tem ali os direitos a 20% das vagas só. Tá? E aí o STF falou, não, isso aqui é inconstitucional porque ele viola o tratamento igualitário entre os brasileiros. Tá? Então, são todos brasileiros, tá? Não importa a nossa origem, cada um tem a sua própria origem, né? E essa lei estadual está discriminando com relação à origem. Tá? É desproporcional. Tá? De forma infundada e desproporcional percentual das vagas para a universidade pública local. Fica aqui o questionamento com relação à desproporcionalidade, tá? Se ele tivesse colocado, por exemplo, 5%,
Eu ainda acho, na minha opinião, eu ainda acho que seria discriminatório. Mas ele fez a ressalva da desproporcionalidade, tá? Ou seja, quando ele diz isso, ele está dizendo assim, seria admissível um critério que não fosse tão largo assim, né? Ou seja, se fosse proporcional. Tá? Mas também ele fala de forma infundada, tá? Então teria que ter uma justificativa plausível, né? Nós estamos investindo em educação, enfim, consigo imaginar agora alguma coisa que seja relevante no fundamento em si, mas tem que ser fundada e proporcional. Tá? Então, em tese, sim, poderia ter uma quantidade certa de cotas para quem cursou ensino médio dentro do Estado. Tá? É incompatível com a Constituição Federal de 88 a interpretação que extraia do artigo 20 da Lei 8935 de 94 a possibilidade de que prepostos, indicados pelo titular de cartório, ou mesmo pelos tribunais de justiça, possam exercer substituições ininterruptas por períodos superiores a 6 meses, em caso de vacância da serventia. Nessa hipótese, o substituto não concursado se encontra na interinidade do cartório, de modo que age em nome próprio e por conta própria. Então é o seguinte, os concursos de cartório, eles têm uma previsão constitucional que o cartório não pode ficar vago por mais de 6 meses, tá? Tá lá na Constituição, se não me engano, no artigo 234, eu acabei não trazendo aqui, mas o cartório não pode ficar vago por mais de 6 meses, tá? Conforme a disposição constitucional. Mas aconteceu que o titular do cartório faleceu, aconteceu que o titular passou em outro concurso e foi para outro estado. E aí, nesses casos, o que acontece? Fecha o cartório e a população que se lasque, né? Não. A própria lei determina, olha, vai ser feita a substituição por um interino, tá? E esse interino, o que acontece na prática é que esse interino costuma ficar muito tempo, porque na verdade é muito difícil você fazer um concurso a cada 6 meses, tá? Então a Constituição ela ela tem essa dificuldade de ser cumprida com relação a uma questão fática aqui, né? Vai fazer concurso a cada 6 meses e demora, às vezes, 1 ano e meio para terminar um concurso. Né? Então, os interinos foram ficando no cartório, na titularidade daqueles cartórios, e os tribunais de justiça não foram abrindo os concursos para o provimento daquelas vagas. Tá? Isso surgiu um questionamento, olha, como é que fica esses interinos que estão ficando aí, tá? E sem concurso, porque eles não foram concursados, né? O titular morreu, o titular pediu remoção, o titular passou em outro concurso, né? E o interino tá aí e não faz o concurso, né? Então o STF decidiu o seguinte, olha, qualquer interpretação de que o interino possa ficar mais do que 6 meses, isso é inconstitucional. Tá? E de fato, se você for pensar, a intenção da Constituição é que o cartório não fique mais de 6 meses sem que o titular seja concursado. Tá? Então, como resolver isso? Tá? Como resolver? O que o STF, a solução do STF é a seguinte: por 6 meses vai ficar o interino, e passados os 6 meses, esse cartório tem que ser oferecido, essa delegação, ela tem que ser oferecida a um outro titular de delegação no mesmo estado, tá? Normalmente os vizinhos, os contíguos, né? E aí esse titular do cartório vizinho vai assumir o serviço, tá? E vai prestar esse serviço para a população, tá? Então, 6 meses um interino, sai o interino depois de 6 meses, entra o titular do cartório vizinho, tá? E enquanto isso, se prepara o concurso, tá?
Vamos dar uma olhada, ó, na Lei 9.835, no artigo 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo substitutos e auxiliares como empregados com remuneração livremente ajustada, sob o regime da legislação do trabalho. Então, ele coloca o substituto dele, tá? E aí aconteceu, infelizmente, que ele faleceu e o substituto acaba virando o interino, tá? E aí tem que ser observada essa regra com relação ao prazo de 6 meses, tá? Próximo. É inconstitucional a omissão do poder público em ofertar nas zonas urbanas, em dias de eleições, transporte público ou coletivo de forma gratuita e em frequência compatível com aquela praticada em dias úteis. Então, a STF entendeu o seguinte: o poder público tem que fornecer transporte gratuito no dia de eleição, tá? Se o poder público não fizer isso, trata-se de uma omissão inconstitucional. Isso aqui é para evitar, primeiro, que um eleitor deixe de votar, tá? E ele fala, inclusive, em voto censitário. A gente não admite o voto censitário, porque aqueles que não têm condições de pagar a passagem do ônibus ficariam sem votar. E também para evitar, por exemplo, que vamos dizer, que eu seja um prefeito de um município qualquer e na minha cidade as pesquisas dizem que o candidato a governador do outro partido é quem está ganhando as pesquisas. E aí eu falo assim, bom, eu vou cortar os ônibus, tá? Eu vou diminuir a quantidade de ônibus para as pessoas não conseguirem votar, né? Aí assim fica mais difícil os votos para o opositor do candidato do meu partido. Então, por exemplo, normalmente durante a semana saem 20 ônibus por hora, né? E aqui no dia da eleição eu vou deixar sair um ou dois, né? Então isso também não pode. Então são dois pontos aqui que o STF mandou observar, que primeiro que é o transporte gratuito, tá? E o segundo é que a frequência tem que ser compatível com aquela praticada em dias úteis, tá? Então, normalmente as eleições são no domingo, tá? Mas ele tem que ser compatível com a frota de um dia útil, tá? Próximo. É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria, artigo 59 do CP, observados os requisitos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, e do artigo 44, ambos do Código Penal. Então é o seguinte, né? O que é o tráfico privilegiado? O tráfico privilegiado, na verdade, ele não é um privilégio, mas é uma causa de diminuição de pena, né? O tráfico privilegiado, como a doutrina o costume forense, né? Tráfico privilegiado. Está lá no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343. Então, o artigo 33, com as condutas de conteúdo múltiplo, né? E no parágrafo 4º, ele vai dizer o seguinte: nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Aí tem uma expressão que foi riscada pela resolução número 5 do Senado, vedada a conversão em penas restritivas de direito, tá? Essa expressão da vedação à conversão em PRD foi riscada, desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Então aqui é um benefício, uma causa de diminuição de pena. Aqui a pena vai ser reduzida de 1/6 a 2/3. Isso é feito na terceira fase da dosimetria, tá? E aí o STF entende que é possível a conversão em PRD, tanto que determinou ao Senado, nos termos do artigo 52, inciso 10, que riscasse a expressão vedada conversão em penas restritivas de direitos, tá? Porque se o indivíduo pegar uma pena mínima com a causa de diminuição de pena,
fica uma pena abaixo de 4 anos. Né? E aí seria possível a conversão em PRD. Tá? Bom, e o que nós temos a dizer a respeito do julgado de hoje? Né? Quer dizer o seguinte: primeiro que algo que já existia, que é a conversão de PRD, tá? já pacífico. Tá? E segundo, é o regime inicial aberto. Tá? Quando que você vai dar definir o regime inicial aberto? Se o artigo 59, se a primeira fase da dosimetria for favorável. Tá? Então, conduta, antecedentes, circunstâncias do crime, tá? Todos aqueles critérios do artigo 59 do Código Penal que o juiz fixa na primeira fase da dosimetria. Se aquilo for favorável, ou seja, se não tiver nenhuma circunstância judicial negativa, então o juiz é obrigado a fixar o regime aberto para o traficante que praticou o tráfico privilegiado. Tá? Se você estiver fazendo concurso para o Ministério Público, você tem que dizer o seguinte, que o artigo 5º determinou um mandato constitucional de criminalização. Tá? O artigo 5º, inciso 43, diz o seguinte: a lei considera crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os equiparados a hediondo. Então vamos lembrar, o tráfico é um crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, tá? Então aqui tem uma determinação do Constituinte de que esses 3 crimes têm que ter um tratamento penal mais severo. Tá? E além deles, os equiparados a hediondo. Então, o tráfico de drogas sequer é equiparado a hediondo. Ele é hediondo por determinação constitucional. Né? Então, o STF está fazendo uma leitura restritiva do tráfico privilegiado porque não tem violência, porque a pena é branda, tem uma certa tendência ali a começar uma descriminalização, estão se julgando, estão em debates, né? Se vai ser feita a descriminalização e tal, enfim. Existe essa discussão e existe essa tentativa de despenalização do tráfico de entorpecentes, que na minha visão, aí de novo, não sou eu que estou falando, eu gosto de avisar, fazer o disclaimer, né? Sou eu que estou falando, aqui é o Danilo. Na minha visão, isso é inconstitucional, porque o artigo 5º determina que o tráfico é um crime hediondo. Tá? Bom, próximo julgado. Não comete o crime de apropriação indébita, artigo 168, parágrafo 1º do Código Penal, pois ausente elementar coisa alheia, o sócio administrador nomeado depositário judicial que deixa de transferir o montante penhorado do faturamento da empresa para a conta judicial determinada pelo juízo da execução. Vamos imaginar o seguinte: um processo trabalhista determinou a penhora do faturamento de 30% do faturamento bruto daquela determinada empresa e foi nomeado o sócio administrador como depositário judicial daquele faturamento, tá? Então, quando isso acontece, no final do mês, você tem que pegar o livro caixa e separar 30% do que foi recebido das receitas, né? Porque é o faturamento bruto. Então você pega o valor das receitas e deposita numa conta judicial, tá? Como tem antigamente isso funcionava com mais efetividade quando havia a prisão do depositário infiel. Então, hoje em dia, por conta do Pacto de São José, da Costa Rica, a figura do depositário infiel não existe mais e isso perdeu uma certa efetividade,
determinação do depositário judicial, né? E aí o que acontece? Esse devedor trabalhista que recebeu a determinação de depositar 30% do faturamento, deixou de depositar, tá? E aí o juiz do trabalho que determinou essa penhora decidiu oficiar a Polícia Federal para a apuração do crime de apropriação indébita. Porque ele deveria ter depositado os 30% e não depositou. Bom, e aí foi feito um inquérito e tal, e foi ajuizado um habeas corpus, tá? E o que o STF decidiu nesse habeas corpus? Que não existe o elemento do tipo coisa alheia móvel. Tá? Vamos dar uma olhada no crime. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou detenção. Inciso 2, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventante, testamenteiro ou depositário judicial. Então o STF entendeu o seguinte: quando o depositário deixa de reter aqueles 30% que foram determinados na penhora sobre o faturamento, aquela apropriação é de uma coisa que já é dele, tá? Que é o faturamento que ele recebeu pelas atividades da empresa que ele está gerindo. E como aquela coisa é própria, como aquela coisa não é alheia, como aqueles valores, né, são próprios, não existe a elementar do tipo apropriar-se, que é a coisa alheia móvel, tá? Sem a elementar não existe o crime, tá? Então você não pode se apropriar de uma coisa que já é sua, tá? Então, ausente o crime do artigo 168, tá? Ó, vamos ler de novo. Não comete o crime de apropriação indébita, pois ausente é elementar coisa alheia, o sócio administrador nomeado depositário judicial que deixa de transferir o montante penhorado do faturamento da empresa para a conta judicial determinada pelo juízo da execução, tá? Então, não tem crime. Infelizmente aí foi uma tentativa de contornar aquela situação do depositário infiel, tá aplicando ali um crime. Já vi algumas vezes a tentativa com relação ao crime de desobediência, né? Que também não tá colando. E aí, é isso que o STF decidiu, tá? Não tem a desapropriação. Desapropriação não tem a apropriação indébita. Ainda tô com o julgado da desapropriação na cabeça. Tá bom? E aí, encerramos? Sim, encerramos. Conseguimos 32 minutos, tá dentro da média, tá dentro do esperado. Muito obrigado para todos e uma ótima semana.